Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, estamos começando a meta 14. Na meta 14, a gente vai falar um pouco sobre segmentos proporcionais, né? Que envolve o nosso conteúdo de proporção, que a gente já estudou, mas agora trabalhando com as medidas dos segmentos, ok? Então, o que seria a razão entre segmentos? A gente vai relacionar as medidas desses segmentos, mas para isso eles precisam estar na mesma unidade de medida. Até então a gente trabalhou com algumas coisas, principalmente com escala, em que muitas vezes estavam com unidades de medidas diferentes, mas entre segmentos precisam estar na mesma unidade, tá? Então, por exemplo, se um segmento AB mede 6 centímetros e o segmento CD mede 12 centímetros, a razão entre eles será, aí é só fazer 6 sobre 12, simplificando dá 1 meio, então eu encontraria 0,5 centímetros, meio centímetro, ok? Agora aqui nesse exercício, ó, qual é a razão entre os segmentos AB 60 centímetros e DE 2 metros? Ó? Razão entre dois segmentos de reta, a razão entre as medidas desses segmentos desde que estejam na mesma unidade de medida. Então, para solucionar, a gente precisa transformar alguma coisa. Então, assim, AB é igual a 60 centímetros e DE é igual a 2 metros. Então, eu optei passar esses 2 metros para centímetros, né? Multiplicando isso por 100, fica 200 centímetros. Então, ficaria 60 sobre 200, simplificando dá 3 décimos, que é 0,3 centímetros, ok? Então, agora a gente vai para segmentos proporcionais, né? Para a gente trabalhar com um número um pouco maior de segmentos. Então, aqui eu escrevi para vocês 4 segmentos, né? A, B, C, D, E, F, G, H são proporcionais quando a razão entre as medidas dos dois primeiros for igual à razão entre as medidas dos dois últimos, nesta mesma ordem. Ou seja, AB sobre CD vai ser igual a EF sobre GH. Como se você encontrasse duas frações, né? E essas duas frações dessem o mesmo valor. Importante, todos os segmentos devem estar na mesma unidade de medida para que sejam proporcionais, tá? Isso é importantíssimo aqui em segmentos. Então, aqui no nosso exemplo agora, ó, os segmentos AB igual a 4 centímetros, CD igual a 6 centímetros, EF igual a 8 centímetros e GH igual a 12 centímetros formam nesta ordem uma proporção. Solução: para que sejam proporcionais é necessário que estejam na mesma unidade de medida e que... Aí eu tenho que fazer, né? Como ele disse, nesta ordem. Então, AB sobre CD tem que ser igual a EF sobre GH. Então, eu fiz lá 4 sextos igual a 8 sobre 12. Simplificando as frações, a gente encontra 2 terços igual a 2 terços. Logo, os segmentos são proporcionais, ok? Agora, um outro exemplo. Verifique se os segmentos AB igual a 6 cm, CD igual a 3 cm, EF igual a 4 cm e GH igual a 12 cm formam nesta ordem uma proporção. Solução: para que sejam proporcionais, é necessário que estejam na mesma unidade de medida e que AB sobre CD, EF sobre GH, né? Então, ficou 6 terços igual a 4 sobre 12. Só que, nesse caso, a hora que eu simplifico, olha o que acontece. Vai ficar 2 diferente de 1 terço, né? Não encontrei o mesmo resultado, então os segmentos não são proporcionais, ok? Podemos, então, generalizar, ou seja, falar de um modo geral isso, né? Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, aquela multiplicação cruzada, né? A vezes D igual a B vezes C, certo? Lembrando que o B e o D tem que ser diferentes de zero, porque a gente vai estar trabalhando com frações. Mais um exercício aqui. Encontre a medida do segmento AB, sabendo que CD igual a 3 centímetros, EF igual a 5 centímetros e GH igual a 15 centímetros e que AB, CD, EF e GH são segmentos proporcionais. Então, a gente monta na ordem, AB sobre CD, EF sobre GH. AB eu não tenho, que eu chamei de X. CD é 3, EF é 5, GH é 15. Aí eu multiplico, né, cruzado por conta dessa propriedade. Ó, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, ficaria x vezes 15 igual a 3 vezes 5, que dá 15x igual a 15, daí dividindo vai ficar 1 centímetro. Segmento AB mede 1 centímetro, certo? Então,
Os segmentos proporcionais, essas proporções servem também para a gente achar valores de alguns segmentos que são desconhecidos, tá? E temos aqui mais um exercício, tá? Esse aqui tem um pouquinho a ver com escala também, parecido com aqueles de escala. A professora Suelen tem 120 barras de chocolate para entregar para 15 alunos sortudos. Se ela tivesse que presentear 22 alunos sortudos, quantas barras de chocolate ela teria que comprar, né? Mais ou menos também com regra de 3, né? Alguma coisa assim. 120 barras é proporcional a 15 alunos, assim como x barras é proporcional a 22 alunos, ó. 120 sobre 15 igual a x sobre 22. Multiplicou cruzadinho, 15x igual a 120 vezes 22. Vou ficar com 15x igual a 2.640, dividindo vai dar 176. A professora precisaria de 176 barras, ou seja, teria que comprar mais 56 barras, certo? Pessoal, então é isso. De proporção, na verdade, praticamente é o mesmo conteúdo, só que agora a gente está relacionando aí com segmentos, tá? Trabalhando com unidades de medida e lembrando, com segmentos as unidades de medida precisam ser iguais, ok? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e bons estudos!